Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos, um canal especializado sobre os contextos da maçonaria. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. Se você está chegando aqui agora e quer saber mais sobre maçonaria, como o tema de hoje, por exemplo, que nós vamos falar dessa questão das reuniões brancas, né? Sessão branca magna, ou outros nomes aí que o pessoal tem usado, certo? Para divulgar um ou outro trabalho. Então, me assista até o final, né? Faça a sua inscrição, certo? Deixa o like e ative as notificações. Forte abraço aí aos membros do canal Fatos Maçônicos. Tem uma área de membros aqui onde a gente faz vídeos semanais, lives semanais, vídeos semanais, e também eu disponibilizo semanalmente um material muito bacana para o pessoal que quer aprofundar, criar um acervo de conhecimento. Então a pegada é justamente essa, né? Então aqui é o seguinte, vamos ver aqui, é a pergunta do Renato Braga aqui, ó. O irmão maçom aqui da minha cidade me falou que ia ter uma sessão branca, ia me convidar para participar. Isso existe dentro da loja? Então tá, né? Ultimamente, né? Vamos começar do começo. Ultimamente as coisas têm andado um pouco complicadas, diga-se de passagem, nesse contexto de maçonaria, né? Então, o que nós temos? Qual que é o cenário, na verdade, né? Nós temos muitos irmãos da maçonaria regular, tradicional, como eu falo aqui, né? Que acabam se disponibilizando em criar conteúdo, né? Antigamente, o que era isso daí, né? Antigamente eram os livros, né? Eram os livros, né? Desde o começo da maçonaria, muitos irmãos, na verdade, começaram a escrever, né? É um assunto deveras complexo, para falar a verdade, né? Envolve uma série de influências, né? E isso denota pesquisa, né? Essas pesquisas acabam se transformando em livros, né? Só que a questão, vamos dizer, do desenvolvimento da humanidade foi evoluindo, depois foram surgindo tabloides, os boletins, os jornais, né? Eu já falei dos livros, né? E agora entramos nessa era da tecnologia, surgiram os blogs, né? Então, por exemplo, eu escrevo para blog faz, acho que sei lá quantos anos, já muitos e muitos anos, né? Desde muito tempo atrás já tenho essa disposição, né, de escrever blogs, certo? E essas coisas foram evoluindo, as postagens, as redes sociais, né, os vídeos, né? E alguns, como eu aqui, se disponibilizaram a fazer canais, né? Porque tem essa questão de transmitir as informações, certo? Então esse é um cenário de desenvolvimento, na verdade, do conteúdo de maçonaria. Só que esse é um ponto, né? Pessoas interessadas, né, na pesquisa, em criar conteúdo, né? Conteúdo de qualquer forma que seja, né? Que seja em vídeos, que seja em blogs, né? Que seja em livros, né? Então nós temos muitos irmãos, na verdade, dessa linha conservadora, tradicional, que tem essa predisposição, e isso é muito importante, né? Porque ajuda no esclarecimento dos próprios irmãos ou os irmãos que estão na Irmandade, né? Com perdão da redundância, os irmãos da Irmandade, né? Mas ajuda todos os membros da maçonaria a criar novas perspectivas, né? Nós temos aqui no Brasil uma situação que eu já lido há muitos e muitos anos, né, que é a falta de conteúdo, né? Falta de conteúdo no contexto. Se você pegar alguns anos atrás, vamos pegar aí 15 anos atrás, a nossa única fonte básica de conhecimento eram os rituais e alguns livros, né, que tinham traduções, ou alguns escritores que nós temos aqui renomados do país, antigos, né? Infelizmente não estão entre nós mais, né? Mas deixaram um determinado legado. Risado da Carmino, Castellani e outros, né? Joaquim Gervásio de Figueiredo, certo? Entre outros escritores antigos que nós temos na maçonaria. Então esse era o ponto foco, era o foco, né? Nós não tínhamos praticamente mais nada, né? Era uma dificuldade muitas vezes com relação a ter um material em outras línguas, né? E tem muita coisa. Hoje, na verdade, se você pegar o contexto geral da história do desenvolvimento da maçonaria, são milhões de livros, né, que existem em várias e várias línguas, né? A maçonaria não é uma coisa só do Brasil, tem Estados Unidos, Inglaterra, Europa, enfim, né? E cada um desses países existe, né, a maçonaria. Então, você tem muito material em espanhol, tem muito material em francês, tem muito material em inglês, ponto. Essa é uma questão, certo? Então, a maçonaria vem vez ou outra, ou forma ou outra, se popularizando, né?
Então, nessa questão, por exemplo, chama muito atenção. Como que é uma sessão branca de fato, né? Por que eu estou falando isso? Né? Porque vem popularizando a maçonaria, nós temos aí um duplo sentido na questão, né? Porque esses materiais que vamos imaginar, né, que sejam fidedignos, obviamente, né? A questão da criação do conteúdo, só para você ter ideia, seja ele um livro, certo? Seja ele um vídeo, uma postagem, certo? Ela sempre vai ter o que eu chamo de temperinho, né? Temperinho do autor. Vai ter o temperinho. Então é a visão do autor, né? E muitas vezes ela pode estar prejudicada, como eu falo aqui no canal Fatos Maçônicos, né? Porque o ponto de referência é inadequado, certo? E isso eu só estou falando dessa maçonaria conservadora. Mas hoje na internet, né? O que acaba acontecendo, né? Surgem aí vários e vários convites, né? Até para participar online, em uma sessão magna branca online, e coisas do tipo, na verdade, né? Essas instituições que fazem isso não tem nada a ver, certo? Reitero, não tem nada a ver com essa linha de maçonaria tradicional. Não tem nada a ver. É uma outra instituição, né, criada por outras pessoas que não tem vínculo algum com a maçonaria. Então você tem que ficar aí muito esperto, né? Porque quais são os objetivos? Certo? É proibido entrar numa maçonaria na internet? Obviamente não. Obviamente não, né? Todos somos livres, né? Como diz a Constituição do nosso país, certo? Não é proibido. Só que daí eu falo sempre, né, que a pessoa, você quer entrar, quer conhecer mais questões relacionadas aí à maçonaria, por exemplo, pesquise aonde você está entrando, né? Eu sempre falo, talvez no bom português, hein? Veja onde você está se enfiando, né? Por quê? Porque as instituições tradicionais, elas têm determinada infraestrutura, têm essas relações entre elas, né? Potências reconhecidas, tradicionais, elas têm vínculos, né, de tratados, né? Que é uma das premissas da maçonaria, né? A questão da visitação, né? Muita gente me pergunta, você é do GOB, né? Eu sou do Grande Oriente do Brasil, eu tô com um convite para a grande loja, para o GOB, não sei por quê, onde você acha que é mais viável entrar? Sempre me pergunto isso daí. Eu sempre falo, né? Veja onde você tem um melhor círculo de amizades, né? Certo? Para você ter uma vivência assim mais harmoniosa, fraterna, agradável, né? Seja um local de estudo onde a temática seja trabalhada e você conheça as pessoas, né? Porque daí o ambiente se torna mais agradável, né? Claro que se houver essa possibilidade, né? Então, uma dessas questões, certo? Nós temos algumas datas durante o ano, né? Por exemplo, o que me vem à cabeça agora, que eu já participei de algumas sessões brancas, né? Tem algumas, o que a gente chama de sessão branca? Sessão branca seria uma sessão aberta à comunidade. Não é que o cara vai ser maçom, não é uma sessão feita para convidar o cara para a maçonaria, também não, né? Na linha tradicional, eu tô falando. Essas sessões que existem são para fazer Dia das Mulheres, por exemplo, faz uma homenagem, né? Uma homenagem ao Dia das Mulheres, ao Dia das Mães, por exemplo, né? Às vezes tem uma entrega de uma comenda, né? Que aquele determinado irmão, por exemplo, né? Teve trabalhos que auxiliaram a sociedade, que ajudaram a maçonaria, então ele recebe lá uma comenda, certo? Dentro das lojas maçônicas, então tem um ritual, lá tem abertura e tal, né? E geralmente a sessão é aberta, daí se chama os familiares, né? E depois tem um jantar, então é uma espécie de uma comemoração, certo? Então essas sessões brancas são sessões comemorativas, né? Então é assim que funciona. E para que ela serve? Ela tem um objetivo específico, aquela sessão serve para entregar uma comenda, certo? Aquela sessão serve para o Dia das Mães, como eu falei. Aquela sessão é para o Dia dos Pais, ou etc, etc, etc. Sempre tem. Eu tive agora, há um tempo atrás, aí numa sessão que foi, na verdade, uma sessão dupla, até, né? Duplo sentido, né? Uma que estava comemorando a proclamação da República, né? E ao mesmo tempo também entregando algumas comendas a alguns ilustres irmãos ali que mereceram, né, estar
está recebendo, né, aquelas comendas e tal, né? Então, por méritos maçônicos, né, pelo trabalho feito em prol da maçonaria, né? E são irmãos que têm conhecimento público notório, né, pelo seu trabalho, por exemplo, administrativo, né? Então, etc, etc e tal. Então, acontece desse jeito, né? Fora essa natureza, eu desconheço, na verdade, qualquer tipo de coisa nesse sentido de sessão branca. Ou seja, certo? A sessão branca não é uma sessão aberta, não é uma sessão feita assim na internet, por exemplo, para cooptar pessoas. Então, isso, como falava o padre Quevedo, não existe. Né? Então, se alguém te convidar para uma sessão branca, veja quem é essa pessoa, né, que está te convidando para uma determinada sessão branca. Observe, né, da onde que ela é. Qual que é a loja que pertence? Faça uma pesquisa, né? Eu sempre falo pro pessoal, cara, faça uma... os caras da loja tal, 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 me convidaram. Obviamente, né? Eu tô aqui no Paraná, tô em Curitiba, né? O cara, sou lá do Piauí, por exemplo. Sou do Piauí, os caras da loja me convidaram. Cara, tem... Só na maçonaria regular, tradicional, né? Tradicional, tem mais de 17 mil lojas, né? Impossível conhecer todas, né? Então, muitas eu não conheço. Uma ou outra, né? Aqui no meu estado, obviamente, conheço várias, né? Conheço algumas em outros estados, mas são 17 mil, certo? É muita coisa, então muitas vezes não conheço. Qual que é a minha recomendação, na verdade, né? Faça uma pesquisa na internet, né? Loja fulano e tal, faz a pesquisa, é filiada, aí você vai ver, é filiada a determinada potência. Que potência é essa, né? De onde que vem? Sabe, quais que são os princípios dessa potência, né? Se ela pertence, né? Se ela tem tratados, quais são os tratados de amizade? Então, essa pesquisa é nesse tipo de natureza, né? E a gente tem um outro tipo de pesquisa, né? Que eu recomendo que faça também, é tipo assim, vai lá no Reclame Aqui. Procure lá o CNPJ da loja, né? E tome muito cuidado com esse tipo de coisa, né? Porque qual que é o objetivo, afinal de contas, disso daí? Será que a maçonaria, por exemplo, é uma coisa que eu falo aqui, ela funciona como se fosse uma espécie de uma empresa, né? A maçonaria, ela não foi feita para dar lucro, certo? Como uma empresa, né? A essência, o contexto da empresa é uma instituição que é construída para dar lucro, né? Para dar lucro. Então, a empresa serve para dar lucro. Você monta toda uma estrutura para dar lucro. Tem os vários departamentos para dar lucro, certo? Então, é um objetivo específico, né? Dependente da natureza com que essa empresa trabalha, seja uma indústria, comércio, enfim, qualquer tipo de coisa. Ela é feita para dar lucro, certo? A maçonaria é uma associação que ela tem dinheiro envolvido, tem mensalidades, certo? Ela gera muito material no sentido de documentação, existe uma infraestrutura, tem pessoas que trabalham nos escritórios da maçonaria, nos escritórios das potências, né? Basicamente, né? Porque as potências são associações onde as lojas são vinculadas, né? Jurisdicionadas, como a gente fala, certo? Então isso daí gera um volume muito grande de papelada, material, certo? Então, funciona desse jeito. Então, tem um custo. Cada maçom paga uma determinada mensalidade para a sua loja e isso daí é replicado para a potência. Enfim, a loja tem suas despesas também, né? Tem os seus auxílios de caridade, tem o seu pagamento de aluguel, sabe? Então, existem despesas nisso daí. Só que essas despesas, na verdade, são para cobrir o custo da instituição, da existência daquela... Não são salários que são pagos para os irmãos, por exemplo, ou para o grão-mestre, ou para o venerável mestre, ou para ninguém. Maçonaria é um trabalho voluntário, como eu sempre falo aqui, né? E daí, como eu falei, é uma empresa, né? A maçonaria nesse caso, né? Ela é feita não é feita para gerar lucro, né? Então, o cuidado que a gente tem, na verdade, dentro da maçonaria tradicional, é que ela não dê prejuízo, né? Porque, às vezes, se há um desarranjo, né, na questão, por exemplo, financeira, se há uma falta de controle, começa a criar prejuízo, né? Porque as contas sempre vêm, um aluguel, lá se alugou o templo, os irmãos não pagaram a mensalidade, por exemplo, né? Aquilo lá vai criar um déficit, né? Então vai ter problemas, né? Mas enfim, é uma questão, essa aí é um outro papo, né? Dessa questão financeira dentro da maçonaria. O que eu quero dizer é que esse dinheiro, ele não vai para fulano de tal, certo? Então, não é feito uma coisa para gerar dinheiro específico para alguém. Às vezes pode-se fazer um jantar, alguma coisa nesse sentido, para ajudar uma instituição social, certo? Aqui, por exemplo, no Paraná,
nós temos uma maçonaria unida do Paraná, né, que são as três potências, o Grande Oriente do Brasil, Paraná, as grandes lojas, e a Comab, né, que é o Grande Oriente do Paraná, ligado ao Comab, né. Então, esses tempos aí no interior do estado, né, lá em Londrina, né, teve eu achei bacana, muito bacana mesmo, né? Nós tivemos alguns problemas de chuva, essas coisas, e o pessoal perdeu tudo, sabe? Então eles fizeram mais ou menos, fizeram um jantar justamente para arrecadar dinheiro para esse tipo de situação, certo? Então, para ajudar entidades também que estão passando dificuldade, aí no final do ano sempre acontece esse tipo de coisa. Então, a maçonaria trabalha nesse sentido de arrecadação, mas não é uma arrecadação para alguém. Certo? E daí você tem que tomar muito cuidado em função disso, que tudo que eu estou falando, porque nem todas as instituições que se falam ou se autoproclamam maçônicas, de fato são, né? Muitas vezes você tem uma associação que o pessoal usa paramentos, que fala que a maçonaria tem que ter muito cuidado, né? Pode ser dessas coisas novas que aparecem de um dia para a noite, né? E essas que aparecem de um dia para a noite, no outro dia elas fecham a porta, né? Então tem associações aí que se falam maçonaria, que de repente abrem, sabe? Dão o golpe, né? Falando no bom português, dão um golpe e fogem. Ou os caras que são os cabeças da história estão respondendo uma pancada de processos aí, sabe? Sobre estelionato, sobre não sei o quê. Então tem que fazer uma pesquisa, né? Você veja, como que uma pessoa quer ter uma associação, quer criar uma maçonaria, podemos pôr desse jeito, né? Sendo que um dos conceitos dessa organização, das organizações maçônicas, ou do nome maçonaria, na construção, na verdade, ela traz uma carga, por exemplo, de conduta, né, de moralidade, né? E para entrar na maçonaria, por exemplo, né, você teria que fazer, entre outras coisas, tirar a certidão negativa. Lá, se você não está devendo para a justiça, se você não recebeu nenhuma acusação, não está respondendo um processo, né? Então, esse que é o toque de hoje aqui, principalmente pro irmão, pro Renato Braga, né? Então, nesse caso específico dele, você veja a diferença. Ele foi convidado por alguém pessoalmente. Ah, não, minha loja, certo? Vai ter uma sessão branca lá, vai ter um final de ano, não sei o quê, da República, como eu falei. Então, nós vamos abrir a comunidade. Se você quiser conhecer, né, que esse é o momento de conhecer dentro de um templo maçônico, né? Participar de uma reunião que não é a mesma reunião, obviamente, é uma questão mais pública, né? A maçonaria trabalha no contexto iniciático, então não é uma coisa aberta, né? Mas, pelo menos, se você é convidado tete a tete, ou até nesse contexto assim, que é uma loja física, que é uma loja que é vinculada, certo? Você tem que começar a rastrear as questões, né? Para não cair, não levar golpe, como todo mundo vem às vezes falar comigo ali, né? Sempre, você conhece fulano e tal, não sei o que. Então, cara, pesquise na internet. O contexto é esse. Bom, nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Espero ter esclarecido essa questão, né? Para o pessoal não perder dinheiro, né? Porque daí você perde duas coisas: dinheiro e tempo, né? E depois o tempo não volta mais. O dinheiro até se recupera, mas o tempo você perdeu, cara. Sabe, a pessoa fica frustrada, né? Porque às vezes quer procurar maçonaria, quer entrar para a maçonaria, acaba caindo, né, em algumas questões aí que não são corretas, né? Depois fica frustrada, né? E depois coloca todos os maçons, né? Porque não entende, né? Depois coloca todo mundo no mesmo balaio, né? Como a gente fala. E não é bem assim que as coisas funcionam. As coisas são muito bem estruturadas e bem divididas, né? Então, nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Quer saber mais sobre maçonaria? Eu convido você a conhecer meu site, luismiller.com.br. Muito material bacana para você que de fato quer conhecer a maçonaria. Beleza? Até o nosso próximo encontro. Um fortíssimo e grande abraço.